Irmão, pela oração, que Deus abençoe seu povo ricamente. Olha, eu estou desconfiado de que vocês estão lendo tão bem, cantando assim com toda empolgação, porque vocês estão conseguindo ler melhor. Eu acho que é isso, eu estou desconfiado que é isso. Faz muito tempo que eu não escuto essa igreja ler Bíblia como leu hoje de manhã e agora à noite. Cantar, acho que vocês não estavam vendo as letras, não é? Direito. Aí fica difícil. Fica realmente complicado. Deus é bom, né? Vamos abrir a palavra dele, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E eu quero ler a partir do versículo 6, meus irmãos. Eu tenho dito àqueles irmãos que têm exercido a liderança da liturgia nas nossas igrejas, na nossa igreja, na congregação, que o papel do liturgo é muito importante no processo do culto, né? Não é só uma peça de enfeite, a pessoa vem aqui. É muito importante esse papel, porque é mais do que seguir um programa. É instruir ou orientar a igreja, e especialmente aqueles que, visitando a nossa igreja, não estão habituados com o modelo de liturgia que nós executamos, vêm de outros contextos e não estão habituados com a dinâmica do culto. Então, é muito importante que as partes da liturgia sejam minimamente explicadas a quem nos visita, para que eles saibam, né? Porque, por exemplo, imagine alguém que chega aqui a primeira vez, que está vindo aqui nos visitar, e naquele momento que a gente faz silêncio para orar, confessando os pecados, a gente simplesmente disser assim: vamos orar. Bom, para a gente que é de casa está fácil, mas o pessoal que não sabe olha assim, ué, esse pessoal está em silêncio por que agora? Então eu estou falando isso para dizer que nós temos neste momento da nossa liturgia um dos momentos mais importantes do nosso culto a Deus, em que nós pregamos a palavra dele. E é importante dizer que nesse momento nós não temos, se algum pai vem de outra igreja, está aqui com seus filhos, ou com seu filho, sua filha, nós não temos aquela praxe de algumas igrejas de retirar as crianças neste momento, não é, Manuela? Nós não temos. Os nossos filhos ficam conosco, ao nosso lado. Eu tenho sido uma entre algumas vozes que tem falado contra esse método de conduzir a igreja. Os pais vêm para o culto e os filhos vão para uma salinha. Os pais ficam aqui e os filhos ficam acolá com alguém, com algum irmão. Não estou dizendo que alguém não preparado. Mas esse é um momento em que o povo de Deus, família, pai, mãe, filhos estão diante de Deus. Coisa mais linda, eu vou citar aqui, é um exemplo apenas, é ver Lulinha, Neidinha, e a coisa mais linda do meu amor, nos braços do pai, hora da mãe, não é? E ela ali vibrando, né, com a igreja, reagindo, né? Respondendo. Tem hora que ela faz ali uns movimentos assim que eu digo: essa menina tá meio pentecostal. Essa menina não está muito presbiteriana, reformada, não, assim, sabe? Mas, gente, que beleza é isso, não é? Que beleza é ver os filhos com seus pais. Eu sei que você vai dizer assim: ah, pastor, você não sabe como é difícil. Eu sei, e eu vou dizer, minha esposa muito mais, né? Porque pouco tempo eu tive como pai, sendo só membro de igreja. Então, a maior parte da minha vida como pai sendo pastor. Então, acontece que eu estou aqui e ela estava lá no banco com as crianças.
Como há uma diferença de 7 anos para o meu mais velho, para a princesa do meu coração. Então, Klaus já, garotão, né? Já estava mais treinado. Então, ajudou. Eu sei que isso, quando as crianças são bem pequenas, é mais difícil, vai exigir mais dos pais. Mas eu quero encorajar você que é pai e tem criança pequena a não desistir, a não se desesperar. É uma fase e ela vai passar. E muito do que você cultivar agora, você vai colher os frutos dessas pequenas sementes, porque elas se transformarão em árvores amanhã. Então, pais e filhos ficam aqui. Pastor, ela vai chorar, ele vai chorar. Hoje de manhã, acho que foi o dia do choro dos meninos. Mas sabe, não tem problema. Se chorar demais, se inquietar demais, aí qual é a orientação? Dá uma levantadinha, né? Vai ali fora, passa a porta, fica um pouquinho ali, acalenta a criança, calma. Porque também, imagine se ela estiver estressada, gritando, chorando, e você tentando segurar aqui no ambiente, com voz, com música, não vai conseguir. E aí você precisa também ter um pouco de sabedoria para entender que querendo ou não, pode incomodar um pouco quem está do lado. Então é sabedoria. Não é o primeira birra do menino você já sai. Não é assim, certo? Está entendendo o que eu estou falando? Não é a primeira esperneada, o primeiro choro, já levanta correndo. Não, tem calma. Você tem que treinar a criança. Ela talvez não está habituada com isso. Então tem que treinar, né? Dá uma... meu filho, calma aí, filho de Jesus, pecador pequeno, devagar, né? Se passar do limite, a inquietação, aí dá uma levantadinha, vai lá fora. Acalmou, volta. E logo você vai perceber que essa criança ela vai estar tão ambientada, tão tranquila. E você vai dizer assim, isso é o paraíso mesmo, né? Que bênção. Vou ler a palavra de Deus agora. Atos 16, 6 até o 15 eu vou ler. Diz assim: Então se reuniram os apóstolos, o vento girou a página. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, entendendo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura de Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, principal do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Essa é uma leitura que me enche o coração de empolgação. É um deleite para a minha alma. O Espírito Santo, o principal e o maior agente missionário. O Espírito Santo, o principal e o maior agente missionário.
Vamos pensar sobre isso hoje. Meus irmãos, Lucas, o médico amado, grego, autor deste livro, o livro dos Atos dos Apóstolos, autor do Evangelho que carrega o seu nome, Evangelho segundo Lucas. Lucas, ele não esteve entre os apóstolos, ele não era contado entre os apóstolos do Senhor. Não era um dos 12. Mas ele foi um companheiro muito importante nas viagens missionárias de Paulo, o apóstolo aos gentios, o apóstolo da glória de Deus em Cristo. Lucas foi um cooperador de destaque e de importância singular no avanço do Evangelho, na propagação da verdade. Lucas escreve a um certo Teófilo, a quem ele chama de excelentíssimo Teófilo. E essa maneira com a qual Lucas trata este amigo, muito provavelmente um benfeitor, aquele que financiou, possivelmente, muito provavelmente, financiou com recursos, com dinheiro, com bens, a produção tanto do Evangelho quanto do livro dos Atos dos Apóstolos, haja vista não ser algo barato naqueles dias, escrever. Não é uma coisa comum como a gente pode fazer hoje. Mas ter pergaminhos, material de qualidade, escrever, alguma coisa que pudesse durar, que pudesse ser levada de um lado para o outro, pudesse ser tomada, lida. Teófilo, a quem Lucas se refere logo no início do capítulo 1 do livro dos Atos, e também no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele foi este destinatário de primeira mão. Foi a quem ele direcionou essa importante obra do Novo Testamento. Alguém querido por ele. Como eu disse, alguém que ele, com muito prazer, o chama de excelentíssimo. Alguém a quem Lucas deseja deixar certo, ele está empenhado, ele está desejoso. Seu trabalho é um trabalho de pesquisa apurada, é um trabalho de investigação, como ele mesmo diz. E ele então deseja que Teófilo tenha a convicção, tenha a certeza de que as coisas que ele está lendo são a mais pura verdade, são fato acerca da pessoa, da obra do Filho de Deus. E como temos olhado para o livro dos Atos dos Apóstolos, a certeza de que os relatos aqui nas páginas deste livro do Novo Testamento, um dentre os 27, é o registro fiel dos acontecimentos na vida dos apóstolos ou através dos apóstolos do Senhor. É resultado da obra poderosa do Espírito Santo atuando, produzindo os efeitos, operando de forma extraordinária através da vida daqueles homens, nas comunidades, nas primeiras comunidades cristãs que vão sendo plantadas ali no primeiro século, logo depois da ascensão do Senhor. Nós nos lembramos que quando Jesus, ele ressuscitado e estando com os apóstolos e com uma multidão de discípulos que o acompanharam ainda durante aqueles 40 dias após a ressurreição, ele, se direcionando àqueles apóstolos, ele os comissionou a ir. Ele disse: ide, façam discípulos de todas as nações, vá batizando estes discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, Jesus fez este comissionamento aos apóstolos. Lucas está disposto e trabalha com afinco, com dedicação,
Ele é, por assim dizer, cirúrgico, principalmente por ser médico. Cirúrgico nos relatos, cirúrgico na maneira como ele aborda partes importantes dos eventos, trazendo em alguns momentos detalhes que nenhum dos outros evangelhos apresenta. Lucas faz isso. E isso enriquece a obra do Novo Testamento de uma forma magnífica. Lucas está determinado a fazer que Teófilo saiba, que ele tenha certeza daquilo que o Espírito Santo realizou no processo, no avanço da obra missionária através dos apóstolos, promovendo assim, meus irmãos, a expansão da Igreja do Senhor Jesus. Note você que quando nós lemos, portanto, então o texto, que é parte do capítulo 16 do livro dos Atos, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos abre para nós a narrativa, a narração da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias. Aqui o capítulo 16 nos abre as cortinas para que a gente possa olhar o cenário e perceber e enxergar como Paulo realiza mais esta viagem missionária, como ele é conduzido e de uma forma majestosa, poderosa, vibrante, maravilhosa. Capítulo 16 começa nos falando sobre como o Espírito de Deus é capaz de frustrar as primeiras intenções do apóstolo Paulo, de sua equipe missionária, naquele avanço missionário proposto, idealizado. Começa nos dizendo como o Espírito de Deus é capaz de frustrar os projetos iniciais. Haja vista que Paulo e sua equipe pensam em seguir numa determinada direção. Mas diz o texto então no versículo 6, que percorrendo, pois, a região frígio-gálata, tendo sido, vejam, impedidos por quem? Pelo diabo? Não. Pelos judeus? Não. Mas impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha que curioso, não é? Afinal, é certo que possamos dizer que é do agrado do Espírito Santo que a palavra, que a mensagem do Evangelho seja anunciada a todos os homens, seja pregada em todas as partes. Sim, é certo que façamos esta afirmação, mas nós não podemos perder de vista a soberania do Espírito de Deus. Ele é soberano e tão soberano ao ponto de que naquele momento ele decide que não quer que Paulo e os seus cooperadores missionários cheguem à Ásia naquele momento, naquela parte, naquela região. E por que isto? Porque o Espírito Santo, que é Deus soberano, ele tem outros planos para Paulo. Ele tem outros planos para aqueles irmãos missionários. E diz então o texto sagrado da palavra, no versículo 7, que defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Vejam, eles estão tentando ir. Eles estão num processo de tentativa. Mas o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não permite que isso aconteça. Eles tentam. Você já esteve numa situação de estar tentando fazer algo que a priori é algo legítimo, é justo, é legítimo pregar a palavra de Deus, era legítimo para Paulo e para sua equipe proclamar o Evangelho na Ásia, na Bitínia, em Mísia. É algo correto, é algo certo, é algo justo pregar o Evangelho. Mas você já se viu numa situação semelhante de tentar fazer algo que é certo, algo que é bom, e parece que uma mão está colocada entre você e o seu objetivo, que não deixa você avançar, não deixa. E nós aprendemos então, meus irmãos, que em situações assim, Deus tem outros planos para nós. Ele tem outros planos. Às vezes o seu plano é que seu filho se torne médico, ou um grande advogado, um grande jurista. Mas o seu filho insiste em dizer: eu quero ser pastor. Coitado.
Eu quero ser pastor. Não é, Tiago? Eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. E você não entende, se meu filho, pastor cansa as pernas, porque era assim que meu filho, quando era pequeno, a turma perguntava para Klaus: você vai ser pastor? Aí era engraçado que ele dizia assim: não. Por que não? Porque dói a perna. Era o jeito dele, né? Dizer, dói a perna. Quem ouvia isso não entendia nada. Tinha que haver uma explicação. Acontece que muitos domingos acaba o culto, né? E às vezes eu fico ainda em 1 hora em pé conversando com o povo, desobedecendo a minha esposa, que ela fica dizendo sente, 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 mas eu não consigo ficar sentado, né? E os irmãos conversando comigo, fica um negócio chato. E aí, quando eu entro no carro, caminho de casa, eu vou, ai, como minhas pernas estão doendo, como os meus pés estão doendo. Eu não vejo a hora de tirar esse sapato. Eu não vejo a hora de me sentar, colocar as pernas para cima. Aí eu chego em casa e ainda tiro, ainda fico mexendo as pernas. Aí ele via isso, né? Então ele associou que ser pastor dói a perna. Então é melhor não ser pastor. É melhor não entrar nesse negócio. Faz sentido. Eu nunca tentei forçar que meu filho se tornasse um pastor, porque o pai dele é pastor. E você precisa entender que às vezes você, como pai, como mãe, pode ter um plano para o seu filho, para a sua filha, mas uma mão é colocada entre você e o seu objetivo. E Deus tem um outro plano. E isso é uma verdade que pode ser aplicada em muitas outras áreas da nossa vida. Muitas outras. Assim foi nos dias de Paulo. Naquele momento, naquela segunda viagem missionária empreendida, naquele empreendimento missionário, naquele processo de plantação da igreja, de avanço do reino de Deus, pretendendo ir numa direção, pretendendo chegar num lugar, a mão do Senhor é colocada entre Paulo e os seus objetivos. O Senhor vai frustrando aquela primeira programação, aquela agenda, aquele planejamento, mas Ele não faz isso de qualquer forma. Quando o Senhor frustra um projeto nosso, mesmo sendo legítimo, mesmo sendo justo, mesmo sendo bom, é porque tem outro melhor, é porque tem outro maior. E assim foi. Então diz o texto sagrado que o Espírito Santo aqui, portanto, ele é apresentado como uma pessoa atuante, porque em primeiro momento ele está impedindo Paulo e a equipe missionária de prosseguir num avanço missionário, numa determinada direção. Eles fazem um retorno, descem a Troade, e à noite, diz então o versículo 9, que mais uma vez o Espírito do Senhor age de forma poderosa na vida de Paulo. O Espírito Santo é aqui apresentado a nós, meus irmãos, como essa pessoa divina, Deus atuando poderosamente na obra missionária, direcionando a viagem missionária de Paulo e seus cooperadores, abrindo os acessos ou fechando os acessos. E então diz o texto sagrado, verso 9, que à noite, quando ele dormia, ele teve não um sonho qualquer, mas ele teve uma visão noturna, um sonho, uma revelação do Senhor. E naquela visão, enquanto dormia, Paulo vê um varão macedônio, um homem típico de uma região a ser alcançada, é verdade, mas que não estava no radar do apóstolo Paulo naquele momento. E como isso aqui como isso aqui é precioso, meus irmãos, porque isto nos ensina uma verdade que nós precisamos relembrar e revisitá-la muitas vezes. Precisamos subordinar a nossa agenda à agenda do Espírito Santo. Não somos nós que definimos o programa,
Não somos nós que determinamos o que vai acontecer, mas é Ele soberanamente. E à noite, Paulo vê um homem vestido como os homens da Macedônia. Aquele homem aparece para Paulo em pé, ele roga, e essa expressão rogar, ela em muitas ocasiões do Novo Testamento, ela é carregada de uma intenção emocional, de uma força emocional muito grande. Rogar expressa alguém, ou descreve alguém que está vivendo uma situação de perigo, de grande risco, de grande sofrimento, de grande necessidade, e ele então roga, ele clama, ele grita, ele diz: vem a Macedônia, atravessa o rio, passa as águas, vem ajudar-nos. Nós precisamos de socorro. E é exatamente isso que os homens carecem, de serem socorridos pela graça de Deus, socorridos pela misericórdia de Deus, socorridos pelo perdão de Deus, socorridos pela obra restauradora, regeneradora do Espírito Santo. Eles precisam de socorro, eles precisam de ajuda. Vejam vocês como essa descrição que Lucas está fazendo, ela coloca de forma muito destacada diante de nós o Espírito de Deus soberanamente guiando os seus servos naquela direção, para os lugares, ou para um lugar que naquele momento Deus deseja que o seu Filho seja anunciado, proclamado aos homens, por meio da pregação. Não me espanta, portanto, quando eu posso ouvir de homens de Deus, de servos de Deus, que enviados para algum terreno missionário, para algum campo missionário, e depois de trabalhar algum tempo, eles descrevem, eles narram sua experiência de muito labor, de muita lágrima, mas de muita dificuldade, de quase nenhum fruto colhido, de uma obra que parece que não avança um passo sequer para frente. E de repente, colocados noutra direção, em outro terreno, em outro campo missionário, ali eles colhem a 30, a 60, a 100 por um. Há um avanço, há um florescer do Evangelho naquele lugar. Meus irmãos, não me espanta que isto possa acontecer, visto que isto aconteceu com Paulo mesmo. E às vezes Deus deixa determinados lugares, determinado povo, para uma agenda posterior. Ele tem algumas outras prioridades. Isso depende da sabedoria de Deus, dos conselhos dele. Não é nossa agenda, é a agenda dele. Então, tendo Paulo assistido a esta visão, ouvido o clamor, o rogo daquele macedônio: ajuda-nos, atravessa, vem até nós, está pedindo socorro. Os homens que estão mortos nos seus delitos e pecados precisam de socorro da igreja, do Evangelho. Precisam ser alcançados pela única mensagem que tem o poder de salvar os pecadores. São almas que precisam de socorro. Então, assim que teve aquela visão, Paulo então entendeu qual era a direção do Senhor. Veja o versículo 10, ele diz: imediatamente, naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, nós procuramos partir para a Macedônia. Vejam vocês que o versículo 10 vai terminar dizendo, concluindo: nós compreendemos, nós agora entendemos por que o Espírito de Cristo nos impediu de ir à Ásia, por que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nos impediu de ir à Bitínia. Ele diz: agora nós entendemos, nós sabemos para que direção o Senhor quer. Meus irmãos, nós devemos também como igreja orar e dizer assim: Senhor, aonde o Senhor quer nos levar como teu povo a pregar o Evangelho? Em que lugar dessa cidade o Senhor tem uma prioridade? Em que parte dessa cidade
O Senhor pretende em seus planos que nós possamos chegar ali com a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Ele entende isso, Paulo entende, ele conclui que Deus o havia chamado para anunciar o Evangelho naquele momento aos macedônios. Meus irmãos, nós somos informados pelo Espírito Santo do Senhor que inspirou esse texto, de como ele trabalhou, de como ele agiu. É o Espírito Santo falando dele mesmo. A Macedônia então era o lugar aonde ele queria que os seus servos chegassem para pregar. E veja você que então, entendendo a direção do Senhor e se submetendo a esta boa direção do Senhor, eles partem na direção da Macedônia. Versículo 11 então começa a descrever agora essa chegada do apóstolo Paulo e seus cooperadores ali naquele território. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte Neápolis, dali a Filipos. Eles já chegaram no território macedônio e eles vão atravessando aquele lugar. E eles chegam a Filipos. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, quando de sua prisão, de uma de suas prisões, ele escreve uma carta depois de chegar ali, depois de um tempo, de ter estado ali em Filipos, ele vai escrever uma carta para os filipenses, para a igreja em Filipos, a carta da alegria de Paulo, a carta do contentamento de Paulo, a carta do regozijo de Paulo. Eles chegam a Filipos, uma importante cidade da Macedônia. O texto diz que era a primeira do distrito e colônia romana. Filipos, uma colônia romana. E ali eles permanecem alguns dias naquela cidade. Veja, provavelmente Filipos era uma das cidades de destaque da Macedônia. Como diz o texto de Lucas, a primeira. Mas essa palavra primeira aqui não significa que ela é a primeira a adentrar o território da Macedônia. Essa palavra primeira nos ajudaria se nós entendêssemos ela como principal. Ela é a principal da Macedônia, naquela parte da Macedônia. Provavelmente a cidade de Filipos fosse essa principal, essa primeira cidade da Macedônia naqueles dias, por causa de uma escola de medicina que havia ali. Era um centro universitário. E porque aquela cidade era próspera economicamente, em virtude de que havia minas de ouro naquele lugar. Então havia uma importante escola de medicina, existiam minas de ouro naquele lugar, e tudo isso, esse conjunto de elementos conectados, eles fazem deste ambiente, dessa cidade, uma importante cidade da Macedônia, uma cidade de destaque. O Senhor está levando Paulo e os seus missionários para aquele lugar. O Senhor está enviando gente dele para aquele lugar, porque ali tem gente que o Senhor deseja salvar. Louvado seja o seu nome. A salvação não é o resultado da nossa decisão. A salvação é o resultado da decisão de um Deus que escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. A salvação é um projeto de Deus. Não depende de quem quer, diz o apóstolo Paulo em Romanos 9. Não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Depende de Deus. Eles chegam a Filipos, meus irmãos. E diz o texto então que ali eles vão permanecer naquela cidade. E o Espírito Santo então, o que ele está fazendo aqui? Primeiro, o Espírito Santo impede o avanço missionário em determinada região, direciona aqueles servos dele para outra parte do mundo. Mas agora, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele está estabelecendo a estada de Paulo e seus companheiros naquele lugar. Diz o texto então, no final do verso 12, que eles permaneceram ali alguns dias. Vamos ficar por aqui. Vamos orar nesse lugar, vamos ouvir do Senhor, vamos trabalhar aqui.
Tudo indica que é aqui que o Senhor quer que a gente trabalhe. As peças estão se conectando. Ele nos levou em paz, Ele nos trouxe em paz e tranquilidade até esse lugar. Nada aconteceu. Nada se colocou entre nós e Filipos, entre nós e a Macedônia. As portas foram se abrindo. E verdadeiramente, quando Deus abre portas, ninguém pode fechar. Ele abriu uma porta em Filipos. Ele abriu uma porta na Macedônia. Ele diz: vem, passa por aqui, Paulo. Ele está dizendo: eu preciso de você aqui, você é meu servo. Que glória, que bênção sermos servos deste Senhor, que pode dizer: você é meu servo, eu quero te usar aqui. Não há glória maior do que ser usado por este Deus. Aleluia. Que glória sermos instrumentos em suas mãos. Que glória, que riqueza poder saber que somos instrumentos nas mãos deste Deus que tem uma agenda, um projeto, um plano, e que Ele vai fazer algo através da nossa vida também para alcançar outras pessoas. Isso é poderoso. E ali, estando em Filipos, então, no sábado, veja que o texto diz: eles saem da cidade, eles se deslocam daquele centro mais urbano, do conglomerado, do movimento de tanta gente. Sábado era o dia da semana que os judeus ainda vivendo sob a antiga aliança, era o dia em que eles se reuniam nas sinagogas. Era o dia em que os judeus ainda observando os preceitos da lei mosaica, e ainda observando o dia do descanso como sendo o sétimo, o Shabat do sétimo dia. É nesse dia então que Paulo sai da cidade. Era o dia em que os judeus se reuniam para ler a lei. Mas note você, Paulo não vai a uma sinagoga. Isso é interessante. Diz o texto que saímos da cidade para junto do rio. Ele não vai a uma sinagoga. Ele diz: onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali concorriam. Ali naquele lugar, à beira do rio. Meus irmãos, nós sabemos historicamente que no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, imperador romano, ele expulsou os judeus de Roma. Os judeus haviam sido acusados de criar perturbação religiosa, e o imperador naquele ano expulsou sob ordem os judeus de Roma. É provável que as colônias romanas, as principais colônias romanas, como era o caso de Filipos, é possível que a razão porque Paulo não vai se reunir numa sinagoga naquele sábado, mas num rio, na beira de um rio, é possível que isso tenha acontecido porque provavelmente algumas das principais colônias romanas naquele ano tenham também feito o mesmo que em Roma, tenham expulsado os judeus dali. Principalmente, se não todos os judeus, mas principalmente os homens religiosos que podiam, nas suas sinagogas e nos seus trabalhos religiosos, promover algum tipo de perturbação do sossego. Paulo sai dali, veja que o texto diz que indo com seus colaboradores para o rio. O texto é enfático em destacar para nós, sublinhar para nós que as mulheres, haviam mulheres. Onde estão os homens? Não é? Onde estavam os homens? Aquelas mulheres estão ali, e diz o texto então no versículo 14 que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ela era uma vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido de uma cor, um tecido caríssimo, um tecido tingido com um produto, uma tintura extraída de moluscos. Aquilo era caríssimo. Então tingir um tecido com púrpura
Não era para qualquer um. Provavelmente nós aqui, nenhum de nós daria conta de comprar um tecido tingido com púrpura. Era a roupa tingida que os reis usavam, que os poderosos usavam. Há registros de que os senadores romanos, eles se vestiam com púrpura. Era a roupa da nobreza, dos grandes, dos destacados. Lídia é uma importante comerciante, ela é uma mulher de posses. Veja que o texto vai dizer que depois de convertida, batizada, ela, a sua casa, ela chama Paulo e os seus companheiros. Ela tem uma casa espaçosa, ela reúne toda a família. Ela é alguém que tem recursos, que tem dinheiro, é uma comerciante próspera. E tinha que ser mesmo para vender aquele tipo de material, aquele tipo de produto. Assim, então, naquele sábado, estando ali, aquelas mulheres reunidas, Paulo, seus cooperadores no rio, em Filipos, à beira, à margem, ele começa então a expor a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus. As mulheres que estavam ali, comerciantes, Lídia entre elas, veja você, a Escritura vai dizer que Lídia, ela era não apenas uma comerciante próspera, bem-sucedida, com recursos, mas ela é uma mulher temente a Deus. Versículo 14. Isso lembra o caso de Cornélio, não é? Em Atos capítulo 11 também, Cornélio é aquele homem romano que é temente a Deus, é um prosélito. É alguém que reconhece o Deus de Israel. Os tementes a Deus aqui são aqueles que, embora sendo gentios, não sendo judeus, eles temem o Deus de Israel. Eles acreditam na palavra dos profetas. Eles faziam orações a Yahvé, ao Deus de Israel. Eles haviam abandonado os ídolos. Eles eram tementes a Deus. E o versículo 14 diz então que essa mulher chamada Lídia, vendedora, comerciante, bem-sucedida, temente a Deus, ela escutava a pregação de Paulo, ela ouvia, e a fé vem pelo ouvir, meus irmãos, da palavra. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Cristo. Então o mandato de Deus para a igreja é pregar a palavra dele, é anunciar a palavra dele aos homens. Ela escuta Paulo e diz então as Escrituras que o Senhor Deus lhe abriu o coração para que ela atendesse as coisas que Paulo dizia naquela manhã. E nós sabemos muito bem que aquilo que está sendo declarado aqui é a verdade que tanto nos satisfaz o coração em saber de que Deus, quando quer, Ele abre o coração do homem para atender a sua voz. Não somos nós que destrancamos o nosso coração morto, em grilhões de pecado. Não são os homens que decidem isso. Veja, esse texto ele é enfático em dizer, ela ouvia, mas Deus foi quem abriu-lhe o coração para que ela atendesse, para que ela dissesse: eu creio em Cristo, eu o recebo como meu Senhor, como meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ele. A obra da conversão não é uma competência nossa, não depende de nós, da nossa capacidade de argumentação, da nossa perícia em falar do Evangelho. A obra da conversão não depende do esforço humano, não é obra humana,
mas depende de Deus, é obra do Espírito Santo. É Ele que inclina o coração, é Ele que destranca as portas do coração, é Ele que abre a jaula, é Ele que quebra a corrente, é Ele que salva o pecador, é Ele quem liberta o homem, é Ele. Essa viagem começa mostrando como o Espírito Santo é o principal e o maior agente missionário, usando os seus servos, usando o seu povo. Ele continua sendo esse agente principal e maior de todas as missões, usando a igreja, e sem dúvida Ele quer usar a mim e a você também. Ele quer usar esta igreja e todas as igrejas de Cristo, para que homens em toda parte ouçam da verdade de Deus, que os pode salvar. A palavra de Deus diz então que coração aberto, derrubadas as escamas dos olhos. Que experiência extraordinária, não é? Essa experiência de conversão, irmãos. Se você nunca foi convertido, você não sabe o que é isso. Você nunca foi. Pastor, e é possível? Tem alguém aqui nesse meio aqui que nunca foi convertido? Com certeza é possível. Tomara que não tenha, mas é possível. É possível. Mas vindo na igreja, pastor, sim, é possível. Sendo membro da igreja, sim, é possível não ser convertido ainda. Se você nunca foi convertido, você não sabe. Você não experimentou isso. Isso é uma experiência pessoal. Há uma música do Armando Filho. Quem conhece o Armando Filho? Cantorzaço, né? Dos clássicos. A minha conversão se deu e logo eu fui apresentado às músicas do Armando Filho e de tantos outros cantores maravilhosos. Tem uma música dele que é muito especial para mim. Eu não vou cantá-la, certo? Eu não lembro a letra, só um trechinho. Mas o título dela você pode escutar depois. Experiência Pessoal, é o título da música. Que música maravilhosa. E aí ele diz lá num trecho que a experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. É uma poesia que descreve essa experiência desse encontro, dessa conversão que acontece no dia ou na noite, na tarde, não importa, no momento em que, ouvindo a palavra do Senhor, Ele abriu o nosso coração. Que experiência! Você nunca mais é o mesmo. Não é apropriado e até não recomendado que pregadores contem suas próprias experiências. Mas eu não resisto dizer, contar suas experiências assim, fazer do sermão o leque. Tem gente que vai pregar, em vez de pregar, ele fica contando a história da vida dele. Isso não é pregação. Vocês não vieram aqui para ouvir a história da minha vida, amém? Vocês vieram aqui para ouvir a história de Cristo, a história da salvação, e não a minha. A minha história não pode salvar ninguém. Ninguém vai ser salvo ouvindo a minha história. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas pastor, não. Só tem uma história que tem o poder de salvar, e ela se chama Evangelho. E não é meu, não é seu, é o Evangelho de Deus. Mas me permitam dizer, queridos irmãos, o que em algum outro momento eu já falei, seria impossível em 15 anos aqui não ter me referido a isto, mas me permitam, com tolerância. Quando aos 15 anos de idade eu ouvi o Evangelho e eu vivi a experiência pessoal de conversão, esse abrir do coração, quando as escamas caem dos nossos olhos, quando as lentes são trocadas. O que aconteceu com Lídia foi isso. Você sabe,
A experiência era mais ou menos assim: sair daquela igreja na noite daquele domingo com os meus pais, voltar para casa como um cristão, um discípulo de Jesus, um crente em Jesus. No outro dia, vida que segue, e eu fiquei assim um tanto sem entender, sem compreender mesmo, porque a sensação que eu tinha é que o mundo tinha mudado. As coisas não eram mais do mesmo jeito. Tinha um negócio estranho acontecendo na minha cabeça, dentro de mim, na minha alma, no meu coração, que a sensação que eu tinha é que o mundo mudou. Sabe, deixa eu ilustrar, mais ou menos, é uma ilustração bem pobre, mas deixa eu ilustrar assim. Quem aqui usa óculos como eu? Um bocado de gente. Eu, a mulher, os filhos, todos usam óculos. Mas sabe quando você passa assim... Quem já passou assim uns 2, 3 anos sem trocar o grau? Eu já passei. E você percebe, depois de um ano e meio que você não trocou o grau, se você for míope como eu, e com astigmatismo como eu, você percebe que 1 ano e meio depois, 2, nossa, você não está vendo legal. Você não consegue ver as coisas com foco, né? As coisas se distorcem à distância, você não consegue ver as cores com aquela nitidez, as placas, você está ali, mas você sabe que... E aí um dia você diz assim, não, eu preciso fazer a consulta, preciso trocar o grau, aí você vai. E a experiência de quando você pega aquele óculos novo na ótica, né? E que você põe, parece que o mundo foi pintado de novo diante de você, não é assim? É. Rapaz, o que aconteceu? Pintaram esse verde com mais verde? Não, é o mesmo verde. Você sabe, não é um mundo que mudou, não foi um mundo que ficou pintado, foram seus olhos que passaram a enxergar melhor. Não era um mundo que tinha mudado ao meu redor, era eu por dentro. Não era um mundo que tinha se transformado e agora eu estava vendo um mundo diferente. Não, mas era a transformação que em mim havia se operado assim como em você. Experiência da conversão, a experiência do cair das escamas, a experiência de ter o coração aberto pelo poder do Senhor, pela palavra do Senhor, e ter a vida mudada, é uma experiência para não se esquecer jamais. Resgate, meu irmão, os anos, os momentos, o princípio dessa experiência de conversão que você experimentou, porque talvez seja a renovação desta lembrança que irá trazer a alegria que você precisa sentir nesta noite e no amanhã para o que vem diante de você. E é assim que o Senhor fez com Lídia. Então o texto vai terminar dizendo que depois ela é batizada, o sinal daqueles que creem é aplicado a ela. Toda a família dela creu no Senhor, porque Paulo não batizaria a ninguém que não tivesse crido. Diz o texto então que depois de ser ela batizada e toda a sua casa, ela rogou. Olha que interessante. Quando Paulo teve a visão do homem macedônio, não foi? Ele rogou, vem ajudar-nos. Irmãos, uma coisa precisa ser colocada a título de nota. É que aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho, aqueles que precisam que seus corações sejam abertos, eles não são capazes de rogar por isto. Porque eles não têm noção do que eles precisam. Mas Deus sabe a dimensão da urgência. Deus sabe a profundidade do abismo que esta pessoa vai cair e que ela precisa ser salva. É depois de ter sido salva, é depois de ter tido um encontro pessoal com Jesus, é depois do coração ter sido aberto, é depois que as escamas caíram, que agora, batizada, ela roga,
ela está tão conectada àqueles homens de Deus, aqueles servos de Deus. Ela diz: fiquem aqui na minha casa. Vejam, se vocês considerarem que eu sou fiel ao Senhor, que eu sou uma crente mesmo, se vocês considerarem que eu fui salva, que eu fui convertida, então, por favor, não vão embora. Fiquem aqui, pousem aqui. Aqui tem espaço, aqui tem a comida, aqui tem o que vocês precisam, meus irmãos. E os dias de Paulo e sua equipe naquele lugar foram importantes. Deus preparou a casa, Deus preparou o mantimento, Deus preparou a base missionária. É isso. Porque Deus precisava de Paulo e seus servos naquele lugar por mais dias. E para que eles ficassem por mais dias, Deus precisava prover. A provisão do Senhor. Ele salva aquela mulher, Ele prepara a cama, Ele prepara o quarto, Ele prepara a mesa, Ele prepara tudo para que os seus servos possam fazer a sua obra. Amém. Ele prepara todas as coisas. O Espírito Santo de Deus faz todas estas coisas. Ele cuida dos detalhes, Ele cuida daquilo que é necessário. O que nós precisamos, meus irmãos, à luz daquilo que nós temos ouvido nesta noite, através das Sagradas Escrituras, é orar e dizer: Senhor, nós sabemos que o Senhor é quem é o responsável pela Tua obra, nós somos apenas os instrumentos. Nós sabemos que o Senhor é quem prepara a agenda, nós sabemos que o Senhor é quem diz a direção, nós sabemos que é o Senhor que leva, que traz, que abre a porta, que fecha a porta, que abre o coração, que não abre o coração. Nós sabemos que é o Senhor. Portanto, agora a nossa oração é: cumpre em nós a Tua vontade. Usa a mim, usa esta igreja, usa cada um de nós como instrumentos dessa Tua agenda, desse Teu propósito, desse Teu programa de salvação para os perdidos. Essa tem que ser a nossa oração. Confiados no Espírito Santo, que é o principal, o maior agente missionário, que Ele possa produzir isso na nossa vida, na nossa igreja. Nós possamos ser missionários do Senhor, missionários, servos, instrumentos, que nós possamos orar: Espírito Santo, aonde o Senhor quer me usar? Aonde? Inclina o meu coração, leva os meus pensamentos nessa direção. Você já fez essa oração alguma vez na vida? Já? Você já disse a Ele alguma vez, ou algumas vezes, que você quer ser usado por Deus? Tem um cântico tão bonito, né? Que a gente é antigão, mas a gente canta de quando em vez, né? Aquele: sonda-me, Senhor, e me conhece. Sanana. Mas aí vem o coro. Como é o coro? Usa-me, usa-me como farol, usa-me como flecha. Você já orou a Ele? Escuta isso, crente. Você é crente. Adolescente é crente também. Tem adolescente que não é crente. Tem homem velho que não é crente e mulher velha que não é crente. Mas tem mulher velha crente, homem velho crente, adolescente crente, criança crente. Eu quero desafiar você nessa noite. Você que talvez nunca tenha feito esta oração, eu quero provocar você, desafiar você a ter a ousadia, a coragem de dizer do seu coração a Ele: Deus, Senhor Jesus. Não é isso aí não, viu, que eu quero que vocês digam não. Vocês dizerem: Senhor. Essa é a hora que a gente precisa fazer uso daquela disciplina que não teve no seminário. Como contornar constrangimento. Não tem. Você tem que dizer a Ele: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Ai, pastor, eu não posso fazer essa oração, porque eu não sei como falar.
Deixa de ser covarde, miserável. Deixa de ser miserável, crente. Deixa que Ele te capacite. Apenas diga: me usa, porque se Ele quiser te usar, usar a mim, Ele vai nos dar os meios, as ferramentas, Ele vai conduzir a gente, Ele vai nos capacitar. Então diz a Ele: Senhor, eu não quero passar os dias da minha vida nessa terra sem que naquele dia, quando eu for chamado à tua presença, eu não puder dizer, eu não puder ouvir da tua boca que eu fui um instrumento do Senhor, servo bom e fiel. Diga a Ele: Deus, me use, eu quero ser um instrumento teu nas tuas mãos. Usa a minha boca, usa os meus pés, usa as minhas mãos, usa a minha vida, como o Senhor quiser e melhor entender. E eu sei que o Senhor me capacitará. Faz essa oração hoje. Faz essa oração. E diz assim: Senhor, eu quero ter essa alegria de ser usado pelo Senhor. Amém. Como um farol que brilha à noite. Vamos ficar em pé. Brigo no deserto como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira e te agrado em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor. Vem o grupo cantar aqui junto. Vem cantar aqui, acompanhando aqui. Brantalme. Vocal, pega o microfone aí. Vai, vocal, canta. Soma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Aleluia. Ó Espírito de Deus, usa o teu povo. Usa-me, usa-me, o quê? Como um farol que brilha à noite, somos ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, aleluia, Senhor. Sonda-me, aleluia, quebranta-me, transforma-me, enche-me, aleluia, e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma. Derrame o seu coração, renda-se a Ele e usa-me, Senhor. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser guiado da maneira, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós vamos. Sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, aleluia. Transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória ao Senhor. Nós vamos orar agora. E eu quero chamar você nesse espírito de adoração, de quebrantamento, a você fazer a oração da sua vida. Derrame seu coração na presença dEle. Derrame sua alma na presença dEle. Clame por isso, rogue a Ele. Espírito Santo, usa-me como nunca me usaste, como nunca eu me experimentei ser usado. Usa-me, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui estamos na tua presença, tocados pela tua palavra, quebrantados pelo teu poder, compungidos em nosso coração pela palavra que nos ensina como o Senhor é soberano, como o Senhor quer usar a nós. Ouve, Senhor, a oração que os teus filhos fazem na tua presença agora. Ouve, Senhor, a oração que o teu povo está agora clamando diante do Senhor. Dê a eles a coragem agora, Senhor. Dê a eles o impulso, o ímpeto, a ousadia, a intrepidez de dizerem ao Senhor agora: usa-me, 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 Senhor. Dê a eles a coragem de orar agora, dizendo: eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, instrumentos nas mãos do Redentor. Aleluia. É o Senhor quem capacita os homens. Então não deixe que eles tenham medo disso, Senhor. É o Senhor quem nos fortalece. É o teu Espírito vivendo em nós, que nos move, que nos leva, que nos conduz, que nos dá o poder para sermos testemunhas de Jesus neste mundo. Ah, Senhor, para o que o Senhor está nos preparando nessa noite, porque o Senhor não fala em vão, porque o Senhor não fala em vão. Para o que o Senhor está nos preparando, Senhor? Para o que o Senhor está preparando este povo, esta igreja? Então, Senhor, nos faça entender no momento certo cada coisa. Nos leve, nos conduza. Se for além mar, que assim o seja, para a tua glória. Se for ao encontro de refugiados, que seja assim. Se for ao encontro de povos ainda remotos, vivendo longe, que seja. Se for no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, o que importa é que o Senhor nos use, que o Senhor nos use cheios do Espírito Santo, que o Senhor nos faça instrumentos nas tuas mãos, como nós cantamos, Senhor.
É a nossa oração, Senhor. Como um farol nós queremos ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Então ouve o que nós temos para cantar, para dizer agora, como um farol. Como um farol que brilha ponte sobre as águas, brigo no deserto, flecha, um alvo eu quero ser usado. Ora e em qualquer lugar, eis aqui, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Amém, queridos irmãos. Nós chegamos ao final do nosso culto e não dá vontade